Mergulhando no noticiário político que segue aquecidíssimo rumo à eleição de 2026, ontem, em entrevista bombástica e com uma franqueza que lhe é peculiar, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a movimentar o debate político e, olha, não economizou críticas nem elogios, justiça seja feita, aos possíveis nomes que podem representar a direita nas eleições de 2026. Em uma entrevista ontem à CNN Brasil, ele chamou a atenção para várias figuras que ele considera despreparadas. E ele também criticou aqueles que, segundo ele, adotam uma postura de direita limpinha, que não tem como enfrentar o sistema. Meus amigos, e como ele bem disse, Henrique Kriegner, não dá para ficar inventando terceira via aí não. Direita limpinha, com inexperiência e lacração. Isso não resolve os problemas do Brasil. E ainda, meus amigos, ele reforçou que, sem ele na disputa, as eleições não serão democráticas. Vai ser igual a Venezuela aí. Como é que você viu essa metralhadora giratória de Bolsonaro disparando para tudo que é lado? O ex-presidente Bolsonaro tem o dom, né, de colocar sempre uma pimentinha a mais aí no caldo. Uma malagueta bem ali, espanhola, bem forte ali, um negócio bem mexicano ali, para trazer um pouco mais de caldo aí pro assunto todo. Mas tem um lado que eu concordo muito com a fala dele. Eu acho que essa questão das eleições de 2026, elas vão ser muito direcionadas pela pauta econômica. E a pauta econômica, ela não é somente uma pauta isolada dos fatores políticos que a gente está acontecendo hoje. A economia, ela acontece, tem todos os fatores puramente econômicos, mas também tem, sim, muita interferência dos eventos políticos e as articulações, a questão da Câmara, do Congresso, perdão, também do Judiciário. Então, todas essas questões e a própria ausência de liderança do governo federal. Isso força com que os candidatos venham ter um posicionamento político muito claro. E eu creio que é isso que o presidente Bolsonaro está dizendo quando ele fala sobre a direita limpinha, que é aquela direita que vem dizer que, não, nós vamos consertar a economia, nós vamos abrir o mercado e nós vamos trabalhar com todo mundo, nós vamos colocar panos quentes em todos os conflitos. Eu, pessoalmente, acredito que não é por aí o caminho também. Por quê? Existem forças extremamente opostas que se declaram opostas a qualquer movimento de livre mercado, qualquer movimento de liberdade de expressão, qualquer movimento de direita, essencialmente falando, dentro do Congresso e dentro do Judiciário. Ignorar isso é ingenuidade e vender para o povo uma direita que não vai conseguir trabalhar. Não tem adesão no mundo real. Não vai ter adesão no mundo real e também não vai conseguir fazer nada quando chegar lá. 2022 é o maior testemunho disso. Exato. Não é não? Eu discordo completamente. Calma. Eu já sabia que o Mano discordaria. É isso, ainda há tempo de ter uma embalagem aí de realmente, talvez, encontrar essa adesão. Ele foi muito taxativo ali, principalmente com Caiado e Zema, governadores bem avaliados nos seus estados, Goiás e Minas Gerais, respectivamente, mas ele também dando a entender que, não, eles são muito regionais, não tem chance de se nacionalizarem. Vamos tentar aqui, nesse Big Brother da direita, começar a analisar um por um, a partir da declaração do ex-presidente. Mano. Primeiro, vindo do Bolsonaro, eu acho que direita limpinha é aquela que não se reúne com criminoso, que não recebe hacker da Lava Jato no Palácio do Planalto, é aquela que não passa pano para tortura, é aquela que não contemporiza com golpista. Enfim, direita limpinha é aquela que deseja uma agenda de país e não passar pano para os próprios filhos que estão encrencados com a justiça, para lidar com a rachadinha e todas as coisas que nós sabemos que contaminaram completamente os rumos do governo Bolsonaro e que, isto sim, o impediram de fazer com que reformas econômicas fundamentais acontecessem. Ao, por exemplo, o presidente acabou sendo ele o principal agente de paralisação dos avanços da própria reforma da Previdência, quando, no lugar de atuar em prol da reforma, ele atuava em prol dos privilégios de militares, ou seja, a direita limpinha, se for falar assim, quem que é? É o Henrique Meirelles, que fez todas as reformas do governo Temer? Isso é a direita limpinha, que não está envolvido com rachador e com golpismo? Pelo amor de Deus, o Bolsonaro precisa parar com essa arrogância de se achar o dono de uma visão alternativa ao PT. O Brasil é muito maior que o Bolsonaro e não à toa ele se tornou o único presidente da República na história do Brasil, desde a reeleição, a não conseguir ser reeleito. Na verdade,
Vamos lá, Henrique Kriegner. Para mim, o que o presidente Bolsonaro está dizendo quando ele fala sobre direita limpinha é uma direita que exclui certos assuntos que são importantes e que impactam em todas essas reformas que você está trazendo, mano. Por exemplo, a direita que vai dizer... Pautas de valor, pautas de princípios, pautas morais não são importantes. Isso aí não se discute dentro da esfera pública. Essa é uma direita limpinha. Vai negar, por exemplo, qualquer conflito com o judiciário, mas no bastidor se encontra com o judiciário e faz todos os conchavos necessários para que acontecer. Ministro da Casa Civil, a direita que não quer colocar a mão naquilo que de fato importa e que muda a vida do cidadão e que representa a vontade do cidadão. Eu diria que uma direita limpinha é essa que perdeu força lá nos Estados Unidos agora e que fez o povo americano falar: nós queremos Trump de novo sim, porque ele vai enfrentar as pautas que estão nos incomodando aqui. Ou será que a direita limpinha é aquela que boicota a CPI da Lava Toga, como fez o Flávio Bolsonaro? Acho que tem muitos erros dentro da direita. Acho que não cabe aqui a mim dizer que tá tudo certo dentro do governo Bolsonaro e que foi tudo perfeito. Mas que existe uma direita que só quer se fazer do discurso do livre mercado para chegar ao poder e acaba concordando com várias questões do social, né, da social-democracia e muito menos e também da esquerda, essa direita tá lá. Essa direita reinou o campo da direita por muitos anos no Brasil. E a eleição de 2018 veio para dizer: nós não queremos mais esse tipo de direita. Realmente, todo mundo há de convir aqui que a eleição é aquele momento do de emoção. Você brincar você cutucar a emoção do eleitor. E qualquer um que se furtar de entrar nessas bolas divididas não vai encontrar adesão no mundo real, no Brasil hiperpolarizado do jeito que está, onde realmente essas pautas de costumes e de moral calam fundo e acirram ódios e paixões para o bem e para o mal, mobilizam eleitores para as urnas. Fato! Então, nesse ponto eu concordo contigo, apesar de que o Mano está coberto de razão, que são várias contradições ambulantes. Está claro aí o desespero do ex-presidente de manter o monopólio da dita direita, apesar de todo um retrospecto na prática, contradizê-lo, assim, de forma cabal, definitiva, sem conversa. Então, mas, de novo, eleição é emoção e ele é um hábil manipulador de emoções. Vamos ouvir Maria de Carli também? Eu quero falar sobre... Porque ele não se poupou... Geralmente, ele evita citar nominalmente os possíveis concorrentes e sucessores. Dessa vez, ele não poupou esforço, ele não resistiu. Ele foi dando pitaco sobre as perspectivas de cada um. E eu queria repercutir com vocês também. Maria. Resta saber, né, qual será o destino da direita em 2026. A gente está aqui falando, mas independentemente do que for, um candidato forte mais à direita vai ser forte com o respaldo do bolsonarismo e o respaldo do marçalismo, o respaldo do caiadismo, seja lá do que for. A direita tem que entender que, para ela se tornar competitiva de fato, ela vai ter que, em algum momento, se unir forças aí. Direita limpinha, direita sujinha, seja lá a direita que for. Então, é isso. Como você bem descreveu, Marinho, a gente está numa situação de hiperpolarização, onde você fala, qualquer comentário já te taxam de alguma coisa, e a gente sabe que a guerra é, de fato, esquerda-direita, num país que dá pouco espaço para grupos que se dispõem como uma terceira via, como uma pauta mais mediadora. Sim. Então, o cenário é esse. O Bolsonaro pode titubear do jeito que quiser. A gente sabe que um candidato fortalecido da direita em 2026 vai ter que ter o respaldo e o apoio dele, né? Agora é um pouquinho irônico, né? A gente repercutiu tanto aqui, né, Mano Ferreira, como o Brasil tem um contingente, um grupo maior do que a população do Egito, que depende de programas e benefícios sociais dia após dia, nessa data, nesse momento, no nosso país. Fato? Concorda? É verdade. Mas não tem aquela coisa também que é um provérbio famoso que realmente representa o povo brasileiro real, que é: eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Exatamente. Que é aquela questão de, tipo, a pobreza circunstancial não me define quem eu sou. Quem define quem eu sou é o valor de realmente eu saber cuidar de mim e me preservar, a minha integridade, a minha higiene. Então isso é algo que até o mais miserável do brasileiro tem esse apreço. Eu acho que é o povo que mais toma banho no mundo. Não tem isso? Essa coisa de tentar levar por esse lado é um truque retórico que só encontra eco numa militância que está pré-programada a acreditar nisso, né? Exato. E eu discordo que precise da bênção de Bolsonaro para que as coisas floresçam. Vejamos a eleição do ano passado. O candidato do governador Ronaldo Caiado não teve a bênção de Bolsonaro e ganhou do candidato que teve a bênção de Bolsonaro. Isso foi uma realidade em diversos lugares do Brasil. O ponto é que, chegando no segundo turno, quem for representar uma proposta de país que faça com que o preço do pão,
da carne e do ovo fique mais barata no supermercado, levando essa esperança para o eleitor, esse é o ponto mais sensível nos corações do brasileiro. O órgão mais sensível do ser humano é o bolso. É isso aí. O que vai mover as pessoas é a perspectiva de ter um custo de vida mais barato. Isso é o que faz as pessoas olharem para o governo Lula e sentirem rejeição. É o fato de irem no supermercado e não conseguirem mais fazer as compras como faziam antes, sentir o seu dinheiro derretendo. Então, isso é o que verdadeiramente importa, não a bênção de um ou outro. O Brasil é muito maior do que qualquer nome. Eu acho que o seu idealismo é lindo e me toca. Mas eu acho que, enfim, é minha opinião, tá todo mundo com direito à sua, mas realmente ele ainda é um player, querendo ou não, relevantíssimo nesse flanco. Mas o fato é que a candidatura Marçal em São Paulo deixou uma fratura exposta, né? E mostrou que virou um Deus dará. Sem qualquer bênção do Bolsonaro. É verdade. Com exceção de Campo Grande e Aracaju, se não me engano, né? Mas eleição municipal é uma coisa, nacional é outra. Exato. Dinâmica é diferente. Outro rolê. Krieger, rapidamente, para arrematar, a gente já segue adiante. Concordo com o Mano de que o Bolsonaro não é a sumidade, porém, dentre as lideranças de direita no Brasil, ele é a mais influente. E aí que mora o perigo, pegando na fala do Mano também, da questão econômica. E aí que eu acho que o presidente Bolsonaro acerta muito quando ele fala sobre a questão da direita limpinha. Por quê? Na tentativa de prometer uma melhoria econômica, muitos podem incutir uma série de outras agendas e aí fazer o Brasil retroceder em inúmeros assuntos. Então, acho que é isso que é o ponto da direita limpinha, que é aquela direita que vai promover avanço econômico, vamos falar de livre mercado, olha só o que o PT fez, destruiu, parará, parará. E, por outro lado, colocam uma série de questões em outros campos que não são econômicos, que são muito prejudiciais. Esse é o ponto da direita limpinha. Nós não vamos tocar nisso, nós vamos resolver o que de fato importa, que é o bolso. Mas, por outro lado, a gente sabe que é impossível você não tocar em outros assuntos e aí vai deixar a boiada passar. Há frustrações claras aqui, mas é o Brasil como ele é. O Brasil real, a gente tenta se defrontar com ele e a gente tem que perceber que quem se furtar de entrar nessas pautas vai ficar só no gogó, no discurso, e vai ficar muito bonito, mas não vai encontrar adesão e tração política eleitoral. Então, é briga de cachorro grande, é street fight, como diriam, né? E realmente tem que ter alguém disposto a sujar as mãos e encarar isso de peito aberto. A ver, promete fortes emoções.